Olá pessoal, Alexandre quem vos fala e vamos dar continuidade à criação do nosso ambiente de estudos. Na aula de hoje vamos mexer um pouco com as folhas de estilo em CSS3. Para começar, vamos acessar a pasta CSS que está dentro de Public e criaremos 3 arquivos. O primeiro, chamado style.css, o segundo, media.css e o terceiro, reset.css. Precisamos linkar os nossos arquivos CSS ao nosso projeto. Eles são arquivos externos. E para isso precisamos definir os caminhos absolutos. E para isso vamos em app.paths.php e primeiro vamos aproveitar que estamos aqui e criar uma constante do caminho da raiz do projeto. Vamos criar então uma define chamada pathIndex. E no seu valor precisamos indicar o protocolo HTTP e consecutivamente o endereço do localhost, seguido pelo nome da nossa pasta raiz, LXP Studio-estudos. Feito isso, vamos fazer o mesmo procedimento com o CSS, JS e o AMG que estarão dentro da pasta Public. Agora o próximo passo, vamos aqui no browser editar Reset CSS. Aqui na busca do Google, vamos clicar nesse primeiro link, vamos descer a página um pouco, vamos clicar e selecionar todo esse texto. Vamos então copiar e vamos colar no arquivo reset.css. O reset CSS limpa todos os padrões de formatação dos elementos de HTML e particularmente gosto de trabalhar em cima disso. Agora, vindo aqui em header, vamos linkar os nossos arquivos CSS externos. Vamos criar uma tag link e a relationship style sheet ou folha de estilo. No href, abrir e fechar as tags do PHP, chamar a função echo e vamos imprimir a constante path_css e vamos concatenar com o reset.css. Vamos ao browser, atualizar a página e ver o resultado. Não atualizou porque ocasionou um erro, esqueci da barra antes do reset. E agora atualizando o browser de novo, agora tá aí certinho. O reset já limpou as configurações padrões dos elementos do HTML. Agora vamos copiar, colar, modificar o final, apontando para style e media.css. Agora dentro do style.css vamos criar uma media query com a propriedade max width definida no valor de 7680 pixels e a propriedade max width estabelece a largura máxima de um elemento. Neste caso, iremos indicar para o navegador que toda a configuração principal que queremos será feita até 7600 pixels de largura, equivalente a 8K de resolução. E agora vamos fazer um teste aqui rapidinho, alterando
dentro do body a propriedade background color para red e ver se está tudo ok. Beleza, e até aqui funcionando corretamente. Entrando em header.php, vamos criar a tag HTML header, que conterá o nosso logotipo e a nossa barra de navegação. E entrando em footer, vamos criar a tag footer, que é o nosso rodapé. E feito isso, voltaremos em style.css e adicionaremos bordas aos nossos elementos que acabamos de criar para apenas nos posicionar por enquanto. Vamos definir um pixel solid magenta tanto para o header como para o footer. Isso é só para a gente ter uma noção visual do que realmente estamos fazendo. Agora feito isso, queremos alinhar corretamente o nosso header, footer e o conteúdo principal. O footer queremos deixar sempre na parte de baixo. Então, para isso, a primeira coisa a ser feita a partir de agora é estilizar o body, que é o corpo do documento HTML. Vamos colocar um display flex, deste modo possibilitando que consigamos alinhar os elementos filhos corretamente, e flex direction column, porque queremos os elementos filhos alinhados um embaixo do outro. Min height de 100 VH para garantir que o elemento ocupará pelo menos toda a altura da tela, independentemente do conteúdo interno. E vamos definir a font family como Courier New. E agora, por último, atribuindo ao footer a propriedade margin top, o valor alto, faremos que o navegador interprete-o na parte inferior, mesmo que o conteúdo acima dele não preencher toda a altura do viewport. Percebemos então aqui. E agora vamos aplicar uma cor de fundo para o body com a propriedade background color, com esse código hexadecimal, que é essa tonalidade de azul esverdeado. Agora vamos ajustar o main. Por enquanto vamos definir o width e o height em alto e com um border de 1 pixel solid red, apenas para observarmos na tela e termos como parâmetro para posteriormente fazer o ajuste correto. Voltaremos então a estilizar o header. Dessa vez vamos inserir e ajustar o logotipo e criar uma barra de navegação. Então, em primeiro lugar, vamos criar uma div e colocar uma ID para ela chamada logo. Dentro da div vamos criar uma tag A e dentro do href vamos abrir e fechar as tags do PHP. E com a função echo vamos imprimir a constante path_index que definimos como o caminho da raiz. Então agora aqui dentro de A nós vamos criar uma AMG e o source será mais uma vez as tags de abertura e fechamento do PHP. Vamos chamar um echo e a constante que nós criamos a
a path underline img. E agora vamos concatenar com uma string contendo o nome da imagem, que neste caso é logo.png. E aqui embaixo, no comentário fixado, está o link para download da imagem. Agora, atualizando o browser, o logo vai aparecer. E vamos aproveitar e vamos fazer uma rápida alteração, porque eu comi bola. Vamos arrumar a barra no arquivo paths.php para que na hora de concatenarmos colocaremos apenas o nome sem precisar do uso da barra. E feito isso, já que estamos falando em barra, agora vamos criar a nossa barra de navegação ou o menu principal. Aqui dentro do header mesmo, então vamos criar uma tag nav e definir uma ID. Vamos colocar nav-main-body, e essa parte da definição eu acho muito importante. Eu particularmente gosto de nomear as minhas variáveis, classes, constantes, identificando-as o mais detalhado e estruturado possível, porque assim facilita o meu entendimento e também faço uso das boas práticas de programação, caso também outras pessoas participem dos projetos, que elas possam ter o mesmo feeling e o mesmo entendimento do código. E agora, dentro de nav, vamos criar uma div com a id nav-main-grp-desktop. E aqui dentro da div vamos criar 5 botões. E dentro dos botões vamos criar um A, que por enquanto deixaremos sem endereço e colocaremos apenas uma hashtag. E nos respectivos botões vamos nomeá-los para HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e por último MySQL. E fora da div vamos criar mais um botão. Também vamos criar um ID para esse nosso botão chamado nav-main-btn-mobile. E vindo aqui no navegador, atualizando, esse é o resultado a princípio da nossa estrutura. Então agora vamos começar a posicionar cada elemento nos seus respectivos lugares e aplicar os estilos a eles. A começar pelo header, vamos aplicar um display flex e flex direction column, porque queremos deixar os elementos alinhados um embaixo do outro. E neste caso eu quero colocar o logo em cima e a nossa nave embaixo. A largura vamos deixar 100%. Vamos aplicar ao background image um linear gradient e aqui vamos especificar os nossos dois números hexadecimais respectivos, as nossas duas tonalidades de cores.
E refrescando aqui no navegador, nós temos esse gradient criado, começando com uma tonalidade de azul escuro, indo para o azul esverdeado. Aqui abaixo do header eu gosto de indentar desta maneira para deixar melhor organizado. Então vamos definir para a div logo um display flex e vamos aplicar um justify content center para poder centralizar a nossa imagem no meio da página. Vamos aplicar uma borda rapidamente na div só para visualização. Então o justify content center vai fazer com que os elementos fiquem justificados no centro de cada elemento que foi determinado. Neste caso, a img no centro da nossa div logo. E o logo também já estava funcional, né? Então, clicando em cima dele, será redirecionado para a pasta raiz. Então, por padrão, nosso projeto redirecionará para a nossa página index.php. E agora vamos estilizar a nossa nave e os botões. Então, para a nave -man-body, vamos aplicar um display flex, um margin 0 para top e bottom e 22% para right and left. Background color, vamos aplicar este hexadecimal e a borda com um pixel solid e esse hexadecimal que é um azul esverdeado puxado um pouco mais para o escuro. E atualizando no browser, nós temos esse resultado. E agora vamos começar a aplicar os estilos para os botões. Vamos aplicar um margin 0 e um padding de 15 pixels. E atualizando aqui no browser, cursor, vamos definir pointer, o background color, o mesmo hexadecimal do nosso nave, e a borda também é a mesma, só que fazendo essas seguintes alterações. E o nosso resultado então é esse, por enquanto. E agora então vamos criar o ID nave-man-grp-desktop e vamos definir um display flex. Também vamos criar um ID para nave-man-btn-mobile e aplicar um display none. E o que acabamos de fazer aqui é preparar os botões para um layout responsivo, ou seja, se comportarem dependendo da largura da tela, e para as resoluções de desktop teremos esse nosso menuzinho, e atingindo uma determinada largura inferior entrará em cena o menu mobile. Agora vamos aplicar um hover aos nossos botões
E vamos aplicar um background color com uma tonalidade um pouquinho mais escura apenas. Também vamos aplicar um estilo ao lado do nosso botão, Text Decoration None, porque não queremos sublinhado, e Color com esse hexadecimal, que é uma tonalidade de amarelo. Então tá aí, pessoal, a princípio esse é o resultado do estilo do nosso menu. Passando o mouse por cima dos botões, o background mudará para essa tonalidade um pouco mais escura. Agora vamos estilizar o botão mobile, que conterá aqueles tracinhos clássicos que todo site responsivo tem. Existem outras maneiras de fazer essa estilização, como por exemplo colocar uma AMG ou uma SVG. Eu prefiro dessa maneira adiante. Maneira essa criada apenas com o próprio CSS. Então vamos começar criando uma class nav-main-span-dashes. Por padrão, a tag span não é um bloco, então vamos aplicar um display block para que ela se comporte como um bloco e uma largura de 28 pixels. Então aqui dentro do nosso botão mobile, vamos criar uma tag span e aplicar a nossa classe que acabamos de criar e definir. É só copiar e colar ela, está tudo certo. Agora atualizando o navegador, temos o resultado. Opa, não faltou definir o border top. Então vamos defini-lo nas configurações. Border top 2 pixels solid e com esse hexadecimal que é a mesma tonalidade de amarelo. E vamos também aplicar margin 0. E atualizando o browser, temos o nosso seguinte resultado, o nosso primeiro tracinho, que ele conterá 3, o que chamam geralmente de hambúrguer menu. E para isso vamos definir o after e o before da nossa classe main span dashes. Vamos copiar e colar. Vamos aplicar um before aqui no final. Então, para você entender melhor, before e after são pseudo-elementos em CSS que permitem que você insira o conteúdo em uma página sem precisar incluí-lo diretamente no HTML. Então, basicamente, o que faremos aqui é clonar, entre aspas, o tracejado que criamos e inseri-lo antes e depois do mesmo, através do before, que é antes, e o after, depois. Vamos usar então a propriedade content e vamos defini-la com uma string vazia. Vamos tirar essa propriedade margin, que não tem mais a necessidade de uso, e vamos definir um height, uma altura de 5 pixels, que será o espaçamento entre um tracejado e outro. E definiremos então também o after com as mesmas configurações. E só vamos mudar o border top para border bottom, tanto do before como do after, para que o nosso resultado
possa dar certo. Então, atualizando o browser, temos o nosso seguinte resultado. Veja que esse então é o botão do mobile e esse é o nosso menu desktop. E agora que estilizamos o nosso menu principal, vamos estilizar o rodapé, indo em Footer. Vamos aplicar um Display Flags e um Justify Content para podermos alinhar no centro todos os nossos elementos. Atualizando o browser, vai ficar dessa seguinte maneira. Vamos adicionar um padding de 15 pixels e o padding ele define uma distância entre o conteúdo de um elemento e suas bordas. Um color com esse hexadecimal. Também vamos aplicar um background color com esse hexadecimal. E por último, uma border top, um pixel solid e com esse hexadecimal, que é uma borda que anteriormente já havíamos definido. Então, até esse prezado momento, esse é o nosso resultado no desktop. E agora, por último e não menos importante, vamos estilizar o nosso main. Vamos aplicar um margin 0 para top e bottom e 22% para right and left. Perceba que já ficou com a mesma configuração do nav. Agora vamos aplicar um padding de 15 pixels e vamos definir o background color com esse hexadecimal, que é um branco total. E atualizando a página, temos esse nosso resultado. Vamos aplicar também um border right, bottom and left com as mesmas configurações. Então aqui temos o pulo do gato para fazer o conteúdo principal ocupar o espaço desejado sem que ele tenha sido preenchido por completo. Definindo um minimum height, vamos aplicar a função calc, que permite realizar cálculos matemáticos em valores de propriedade. E neste caso vamos pegar todo o viewport, que é o 100% dele, e vamos subtrair a altura desejada em pixels. E no nosso caso aqui, 278 pixels. E esse é o nosso resultado esperado, com esse espaço aqui embaixo como margem. E esse número de 278 pixels foi um número agradável ao qual eu cheguei para obter esse resultado. Ele pode ser mudado dependendo conforme fosse a necessidade. Fazendo um teste aqui, vamos deixar somente com 100 V8, que é o viewport height, e veja que ele ocupou todo o viewport, mas utilizando a função calc ele ajusta para o tamanho que quisermos. E agora a última etapa, e bastante importante, vamos definir as mídias queries. Então vamos acessar public, css e medias.css. E lá no começo da aula, por padrão, eu escolhi que esse layout seja dessa forma, até a resolução de 7680 pixels. E vamos definir então para valores abaixo disso. Vamos começar definindo um max width e o valor de 1680 pixels. Então, relativamente, o nosso site vai usar esse padrão até
1680 pixels. Acima disso ele não vai estourar, vai manter o mesmo layout. E abaixo disso, as configurações as quais desejamos alterar, como por exemplo as margens. Então, para cada tipo de resolução vai ser aplicada um número de margem diferente para que o layout vá se adequando à tela. Basicamente o que eu vou fazer aqui é copiar e colar e apenas alterar os números das margens desejadas para cada tipo de resolução. Por enquanto é isso, né? Conforme o projeto for avançando, em outras aulas nós vamos alterando tudo aquilo que for conforme a nossa necessidade. E agora, para todas as resoluções abaixo de 900 pixels de largura, vamos alterar aqui a margem, tirar, e vamos colocar um Justify Content Center. Então vamos deixar tudo centralizado. E aqui tem outro pulo do gato. Então iremos fazer aparecer o menu Mobile e fazer sumir o menu Desktop. Então parece muito simples. Aqui no Nav, Main, GRP, Desktop, vamos aplicar um Display None. Ou seja, então todas as vezes que o navegador identificar o tamanho da tela abaixo de 900 pixels, o menu Desktop vai entrar com a configuração do Display None. E o contrário para o Nav, Main, BTN, Mobile. Vamos aplicar aí um display com a propriedade block, né, o valor block. Porque acima de 900 pixels, o botão Mobile ele vai estar com Display None. Então, retornando aqui em Style.css, vamos mudar essa propriedade de Flex para Display None. E agora, voltando ao browser, vamos visualizar cada uma das modificações nas suas resoluções, as quais definimos. Então é isso aí, devs. Na próxima aula começaremos a mexer um pouco com JavaScript. E se você gostou do vídeo, deixe um joinha. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo.